Fala perdidos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perda Total. E antes de mais nada, não esqueçam de curtir, compartilhar, seguir as nossas redes sociais. Todos os links estão na descrição desse vídeo para você não perder nada. Esse vídeo é muito especial. Eu sei que esse carro ele se tornou muito famoso aí por acaso por causa de um jornalista que não tinha nada a ver, ele não gostava de carro, ele não era um entusiasta de carros, mas ele acabou se apaixonando por esse carro por acaso, que foi o Renault Twingo. Esse carro, a história desse carro começa lá no Salão de Paris em 1992. E por que esse carro aconteceu, né? Lá na Europa já existia o Renault Clio, que já era um carro pequeno, né, nessa época. Bom, lá na Europa estava acontecendo um movimento, né, desde meados ali dos anos 80, ali, final dos anos 80, em que o transporte estava começando a virar um pouco caótico, né, e os city cars, né, que o pessoal lá chamava, né, e até hoje esse movimento ainda é muito rico, ainda existe, né? Quanto mais as cidades vão crescendo, né? Quanto mais o trânsito vai ficando caótico, você vai tendo mais necessidade de carros pequenos. E lá no final da década de 80 isso já era uma realidade lá na Europa. E então a Renault viu esse nicho, né, crescendo e falou, bom, precisamos de um carro menor do que o Renault Clio, né? Simples, barato e usual, né? Para poder entrar, vamos dizer assim, ser um carro de entrada, né? E aí lá em 1992 ela veio e criou o Renault Twingo, né? E o que esse carro tinha? Nada. E ele veio para ser um carro muito simples, foi chamado, né, de Twingo por causa da junção do nome twist, swing e tango, né? Você vê que é uma coisa bem folclórica, né? Já no lançamento, ele já veio com uma ideia de vir com cores chamativas e versões bem folclóricas, né? O interior bem colorido, as cores nada de cor, aquelas cores pacatas, sempre com cores bem vivas, né? Bom, no seu lançamento em 1993, ele veio equipado com um único motor 1.2 8 válvulas de 55 cavalos, um câmbio manual de 5 marchas e 2 portas. Esse carro ele só tinha dois opcionais, ar-condicionado e um teto panorâmico maravilhoso que acabou não vindo para o Brasil assim de forma muito abundante, né? Muito difícil você encontrar um carro desse para o Brasil da forma oficial, né? Alguns até foram importados, mas é muito difícil você encontrar hoje em dia um carro desse no Brasil com esse teto, mas lá fora é bem comum. Bom, internamente o carro era bem simples. Ele trazia um volante de 2 raios, o painel dele era um painel que trazia as informações básicas e o painel era central, né? Bem diferente, né, da época, né? Tem aquele painelzinho ali centralizado, né? Ele não ficava na frente do motorista. E outra coisa legal, as cores dos estofamentos eram cores bem chamativas, cores de botão, era uma coisa assim que não era aquele tom mais sóbrio, né? Outra coisa que também chamava muita atenção nesses carros, e se você conhecia, se você é mais antigo, se você era da época desse carro, todo vendedor que ia te apresentar esse carro contava isso. Os bancos desse carro, apesar de ser um carro muito pequeno, eles rebatiam e formavam uma cama. Então isso aí era o maior chamativo desse carro. Todo mundo que, até depois no usado, você ia lá comprar, mas o carro é muito pequenininho. Não, mas ele é ótimo, os bancos deles rebatem e fazem uma cama. O carro ele tinha uma solução de aproveitamento interno, uma área envidraçada, maravilhoso. Eles apostaram em uma solução em ter um carro que não tinha muita mala, ele não tinha dimensões externas muito grandes, mas internamente ele é um carro muito agradável e muito espaçoso. O sucesso do carro foi tão grande que em 1994, a montadora, vendo lá o sucesso dele, ela acrescentou a versão Easy. O que era a versão Easy? Era uma versão que tinha um câmbio manual, só que ele não tinha o pedal da embreagem. E o que isso facilitava, William? Ele trocava as marchas sem necessitar do pedal da embreagem, né? Era quase que um Palio Citymatic. Na verdade ele usava um sistema muito parecido e tinha só 4 marchas, né, para frente, né, e uma ré. Então você ia trocando as marchas e o câmbio entendia e ia fazendo a mudança ali da embreagem, né, de forma automática. Você imagina isso em 94, como é que devia ser uma belezura, né? Mas já era um avanço já para o carro, né, para a época. Nesse mesmo ano,
o Twingo ele ganha o prêmio do carro do ano da Espanha. Olha que maravilha! Em 1994 também, para alegria do Boechat, tcharam, ele desembarca no Brasil, importado exatamente igual à versão europeia. Em 1996, o Twingo recebe uma atualização no seu motor 1.2 8 válvulas, que recebe injeção multiponto. Para que era tudo isso? Primeiro, para ele gerar mais potência, que ele passa agora a render 60 cavalos, e obviamente mais eficiência, né, no consumo de combustível. Tudo isso para poder, né, bater de frente com os seus concorrentes, o Ford Ka e o Lancia Y. Também nesse ano, o nosso amigo Twingo ele recebia um câmbio automático, agora sim com conversor de torque, sem ter lá a alavanca de mudança, e ele agora tinha 3 marchas automáticas. Uma coisa assim, devia ser um desempenho maravilhoso acoplado ao seu motor de 60 cavalos. Uau! Em 98, o carro ganha uma grande reestilização, o famoso facelift. Uma coisa mais legal que ele ganhou foi 2 airbags de série. Então ele ganha os 2 airbags frontais de série e os 2 airbags laterais opcionais. Olha que maravilha, o carro ficou mais seguro, mais bonito, e aí deu um ar ali mais jovial no carro, né? Aí é aquilo que as montadoras costumam fazer, né? Dá ali mais um tempinho ali, né, de vida para o carro. Em 2000, esse carro também recebe uma nova opção de motor. Na verdade, o mesmo motor 1.2, ele recebe o cabeçote de 16 válvulas e começa a render 75 cavalos. Um foguete, né? E nesse mesmo ano, ele também recebe um novo câmbio automático, sequencial agora, para acompanhar essas mudanças do motor, né, que faz com que o carro fique mais ainda atualizado. Anos 2000, mais tecnologia, mais concorrência no mercado ali, né? No Brasil a gente não teve essa caixa automática, né? Mas a gente já teve esse motor também, a gente recebeu esse motor 16 válvulas aqui no Brasil. Logo nesse mesmo ano que o Twingo recebe todas essas modificações, o Twingo começa a ser importado aqui no Brasil do Uruguai. E aí ele perde a opção dos motores 1.2, que eram os motores quando ele vinha importado da Europa, e começa a receber os mesmos motores do nosso Clio, 1.0 8 válvulas e 1.0 16 válvulas. Bom para a gente no mercado nacional, que, né, a manutenção fica melhor para a gente, mas não tão bom que a gente não fica mais alinhado ao mesmo Twingo, né, vamos dizer, global, né, e a gente já fica com um Twingo tupiniquim, né, vamos dizer, né, o Twingo aqui das Américas, né, o Twingo das Américas. E aí esse Twingo ele começa a render 59 cavalos na versão 8 válvulas e 68 cavalos na versão 16 válvulas. Óbvio, menos potente do que nas versões europeias que tinham até 75 cavalos. Com isso, esse Twingo é vendido até 2002 devido à baixa adesão, à baixa venda desse carro aqui no Brasil, né? E também, imagino, né, por ser importado, ele devia ser um carro um pouco mais caro do que os concorrentes, um carro 2 portas que o brasileiro adorava, só que não, né? Até 2002, o Twingo vende 12 mil unidades aqui no Brasil. Então, se você quer achar um Twingo, procure uma dessas 12 mil unidades aí que ainda estejam vivas aí no Brasil e se delicie com um carro que pode virar uma cama para você. Na Europa, esse carro, em 2004, o mesmo carro recebe um facelift que empurram ele até 2007, quando ele sai nessa primeira versão de linha e lança o Twingo 2, né? Ele tem até um ar ali de sandeirão, né? Em 2007 ele ganha até uma versão, né, com motor esportivo 1.6 litros de 133 cavalos. É muito parecido, né, com a proposta do primeiro, né? O Twingo ele tem ali 2 portas, é um carro pequenininho, é um city car e tal, mas eles já começam com uma proposta ali um carrinho mais espertinho, né? Mais um foguetinho, né? Mais um hot hatch, né? E aí esse carro ele dura de 2007 até 2014, né? Você vê como é que era um carro bem aceito. Já o Twingo 3 ele é lançado no Salão de Genebra de 2014. Esse carro é maravilhoso e ele vem da parceria entre a Renault e a Daimler AG através do projeto Edison, onde as fabricantes elas
criaram uma plataforma para fazerem carros urbanos, né? Essa plataforma, ela também nasce, né, a mesma geração do Smart 4x4. Essa plataforma, ela tinha como uma das principais características poder comportar um motor a combustão e um motor elétrico. Ou seja, ela já estava bem alinhada já aos novos conceitos aí, né, de energia. Essa geração foi a primeira a disponibilizar um Twingo de 4 portas. Outra coisa maravilhosa desse carro é que ela recebeu um motor central traseiro 0.9 turbo que tracionava as rodas traseiras e teve versões maravilhosas turbo e aspiradas. Você imagina um hot hatch 0.9, eu sei que pode não soar como um esportivo, mas você imagina um carro pequenininho, 0.9 turbo, bem acertadinho, tração traseira. Que delícia que devia ser esse carro, né? E na verdade esse carro ainda tem muitos deles disponíveis, tem até uns vídeos desse carro aí andando aí que são maravilhosos. O carro é muito esperto, o carro é um foguetinho, então talvez seja o Twingo mais divertido aí das últimas gerações. E aí, em 2020, a Renault, aí alinhada, né, às novas tecnologias, né, ela lança o Twingo ZE, que é o primeiro Twingo 100% elétrico da gama, que ele gera 82 cavalos e tem 135 km por hora de velocidade máxima e autonomia de até 250 km, né? Esse modelo já vende na Europa hoje e é o que hoje tem aí de mais moderno aí de Twingo no mercado. Bom, galera, essa daí foi uma leitura aí da história aí do Twingo, né? Infelizmente a nossa história aí foi interrompida há alguns anos atrás nele, né? A gente só teve a primeira geração, mas até hoje você encontra vários Twingos aí, tem vários clubes do Twingo, bem interessante. É um carrinho que eu acho bem interessante, para dizer a verdade. Eu acho que é um carro com uma proposta bem legal, é um carro que começou aí com essa proposta de sidecar, ele revolucionou o mercado dele, e eu acho que ele foi bem a porta de entrada aí para outros modelos aí de sidecar aí, que hoje em dia estão no mercado, e até hoje ele está vivo aí e até deu gerações muito bacanas de veículos, né? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí. Se você ainda não segue as nossas redes, ainda está em tempo, segue as nossas redes, todos os links estão na descrição. E é isso aí, galera. Obrigado e até a próxima. Valeu, perdidos.